Olá, meus caros amigos, dando sequência aqui a nossa revisão para o TAP 2020. Olha só, nós vamos dentro do tópico ainda, né, do novo acordo ortográfico, nós falaremos agora sobre emprego do hífen, tá? E eu quero fazer o convite a você, que de repente está assistindo essa aula aí, mas ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, né? Deixa aí o seu gostei, não gostei, os seus comentários, né? As suas observações, mas claro, só faça isso se você quiser, tá? Mas vamos lá. Em se tratando do emprego do hífen com substantivos e adjetivos compostos, nós não tivemos mudança com o novo acordo ortográfico. Então vamos lá, né? Nos substantivos compostos, como segunda-feira, guarda-roupa, couve-flor, tá? Continua aí o hífen do mesmo jeito, assim como também nos adjetivos compostos, né? Verde mar, luso-brasileiro. Então nesses adjetivos compostos também o emprego do hífen continua sem nenhuma alteração. Beleza? Agora, no que diz respeito às locuções, aí sim nós tivemos mudança, porque nas locuções o hífen desapareceu, não existe mais aí o hífen nas locuções. Por exemplo, você tinha o hífen na locução dia a dia, né, para expressar cotidiano, e dia a dia sem o hífen para dar a ideia de um dia após o outro. Na verdade, agora você tem isso daí apenas pelo contexto do enunciado, tá? Mas não existe mais as duas formas de gravar dia a dia aí com ou sem hífen. O mesmo acontece com à toa, né? Aí a locução à toa, que você tinha aí dois sentidos para ela, né? À toa, com hífen, ela indicava aí qualidade, né, da pessoa. Então imagine só, né? O fulano, ele é um à toa, é uma qualidade daquela pessoa, uma característica dela ali. Agora poderia ser que não, né? Como é o caso, né, aí das senhoras e senhores que trabalham tão duro aí, servindo e protegendo, né, a sociedade. E aí quando alguém fala, né, liga para você de repente num final de semana, num momento, outro, e fala, e aí, o que você está fazendo agora? Não, agora eu estou à toa, né? Então você tinha esse outro à toa e sem hífen para indicar uma circunstância. Então você tinha o à toa com hífen para indicar uma qualidade, né, de alguém, e você tinha um à toa sem hífen para indicar uma circunstância. Isso deixa de existir, tá? E você tem apenas pelo contexto. Uma curiosidade em relação ao emprego do hífen nas locuções é que locuções, né, a água de cheiro, água de colônia, né, essas cor-de-rosa, tá? Essas locuções, elas podem ser grafadas com ou sem o hífen, tá? Os gramáticos entenderam aí que da forma consolidada que está na nossa sociedade, né, não há problema se grafá-las com ou sem o hífen, tá? Mas aqui em termos de diferenciação que existia, né, de uma ou outra, isso deixa de existir, não há mais a necessidade de colocar esse hífen, beleza? Bom, ainda aqui, né, hífen com prefixos. Meus caros, esses prefixos aqui, quando eles forem utilizados, né, sempre serão grafados com hífen, sempre serão grafados. Então, por exemplo, ex-presidente, né, ex-governador, pré-escola, pré-candidato, tá? Sempre aí com hífen, né? Além mar, tá? Sempre grafado. Vice-prefeito, vice-governador, bem-vindo, né? Sem vergonha, tá? Então, esses prefixos aqui sempre serão grafados com hífen. Sempre serão grafados com hífen. Agora, tomem cuidado com um detalhe aqui que eu vou falar para vocês. Olha só, essa questão do hífen, ela é mera convenção, tá? É mera convenção. Tanto é que há divergências aí, né, entre os gramáticos, em algumas situações, se é com, se é sem hífen. Então veja bem, as regras que nós temos, elas na verdade, elas não resolvem todos os problemas aí que nós temos. Há divergências entre gramáticos no que diz respeito ao emprego do hífen em algumas situações, tá? Nós temos aí sim essas divergências. Então, o que eu vou falar para vocês sobre o emprego do hífen é aquilo que é capaz de resolver
a maior parte das nossas dúvidas em provas, mas não resolver todas as questões relacionadas ao emprego do hífen. No dia a dia, se você tiver alguma dúvida, você vai recorrer aí ao dicionário, você vai recorrer ao VOLP, que é o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, está disponível aí na internet, né? Ele que é publicado e disponibilizado pela Academia Brasileira de Letras, para sanar alguma dúvida. Beleza? Tranquilo? Então quero deixar bem claro para vocês, tá? Essa exposição que eu faço aqui agora, ela não é suficiente para esgotar o assunto. Ela vai apenas norteá-los no que diz respeito às questões mais comuns na nossa prova. Tanto é que eu complemento esta aula com a nossa lista de exercícios. Tá? Nós trabalharemos ainda algumas questões que não serão possíveis de serem trabalhadas aqui nesta aula no momento. Tá? Então vamos lá, olha só. Aqui já estão as situações em que você sempre vai grafar com hífen. Fora isso, tá? Outros prefixos com hífen. Agora aqui é que está a parte mais cobrada aí nas nossas provas. Tudo bem? Então fiquem atentos ao que eu vou falar para vocês aqui agora. Olha só. Quando você tem um prefixo, tá? Mais um segundo elemento que seja iniciado com H, tá? Que seja iniciado com H, ou que seja iniciado com a mesma letra do fim do prefixo, sempre com hífen, tá certo? Então será sempre com hífen, sempre com hífen. Isso significa dizer o quê? Olha só, se você, né, gosta lá dos filmes, os desenhos do Super-Homem. Então veja só, nós temos aqui um prefixo e um segundo elemento iniciado com H. Isso nos diz o quê? Que sempre será grafado com hífen. Tá? E você gosta do Super-Homem porque você acha ele, né, um cara super resistente. Olha só, super resistente. Então você tem prefixo mais o segundo elemento iniciado com a mesma letra do fim do prefixo, tá? Então segundo elemento, então sempre com hífen, tá? Olha só, aquele seu amigo que não gosta de tomar banho, né? Ele tem um comportamento anti-higiênico. Prefixo anti, segundo elemento iniciado com H. Sempre, então, com hífen. Né? Esse camarada não toma banho, não se cuida direito, vai adoecer, e ele precisará, então, tomar depois um anti-inflamatório. Não é isso? Anti-inflamatório. Olha, prefixo mais segundo elemento iniciado com a mesma letra do fim do prefixo. Então, sempre grafado com hífen. Fiquem atentos a isso, tá? Essa é a regra geral que nós temos. Volto a dizer para vocês, por favor, isso não irá resolver todos os nossos problemas de emprego do hífen, tá? Tem algumas situações muito particulares aqui que essa regra ela não abarca. Mas vamos lá, olha só, continuando. Então, quando você tem prefixo mais segundo elemento iniciado com H ou com a mesma letra do fim do prefixo, sempre será grafado com hífen. Aí alguém pode perguntar, mas Moacir, e quando não for? Quando isso não acontecer? Quando não for H ou não for a mesma letra do fim do prefixo? Aí vai acontecer isso daqui. Olha só, pessoal. Vamos imaginar o seguinte. Quando você tem aqui a palavra, por exemplo, alguém que tem aversão, né, ao contato com outras pessoas, não gosta de estar ali envolvido com muita gente, então ele é um antissocial. Observem bem, agora aqui nós temos prefixo e o segundo elemento, ele não é iniciado com H e nem é iniciado com a mesma letra do fim do prefixo. O que vai acontecer aqui nesse caso? Bom, neste caso, nós vamos o quê? Nós vamos ter que juntar tudo, tá? Porque a regra de prefixo mais segundo elemento iniciado com H ou com a mesma letra do fim do prefixo é para que você use o prefixo. Se isso não acontece, então você não usa. Se você não usa, você junta tudo. Só que aqui tem um detalhe. Se eu juntar tudo do jeito que está, como é que vai ficar essa nova palavra? Vai ficar antissocial. Por quê? Porque o S entre vogais, ele tem o som de Z.
Mas observem que a pronúncia aqui do segundo elemento é social. E eu tenho que manter essa pronúncia. E para mantê-la, eu tenho que dobrar esse S. E então fica antissocial. Beleza? Então tome cuidado. Isso vai acontecer o quê? Tanto com S quanto com R. Olha só. O antirracismo. Observe bem. Antirracismo. Eu tenho aqui um prefixo e um segundo elemento, que não é iniciado com H e também não é iniciado com a mesma letra do fim do prefixo. Logo, o que eu terei que fazer? Juntar tudo. Porém, se eu juntar da forma como está, ficará o quê? Antirracismo. E não é ra, é ra. Para que eu mantenha essa pronúncia, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dobrar esse R. E aí, sim, temos aqui o antirracismo. Beleza? Então, quando você tiver prefixo terminado em vogal e segundo elemento iniciado com R ou S, tome nota disso, ó. Quando você tiver prefixo terminado em vogal e segundo elemento iniciado com R ou com S, com R ou S, você deverá dobrar esse R ou esse S, né, e juntar tudo para que mantenha-se a eufonia, para que mantenha-se a sonoridade deste vocábulo, beleza? E aí você não faz o uso do hífen, né? Nos demais casos, então, você vai juntar, como por exemplo, olha só, autoescola ou autoestima, tá? Infraestrutura. Tudo bem? Agora, o que você tem que tomar cuidado? Vamos lá. Nós temos, por exemplo, um prefixo co, né? E aí você tem alguém que auxilia lá o diretor na escola, por exemplo, que ele é o coordenador. Observe, o prefixo co mais a palavra aí, ordenador. E aí, ela é grafada com ou sem hífen? Pela regra que nós estamos vendo aqui, né? Prefixo mais segundo elemento iniciado com a mesma letra do fim do prefixo, seria então grafada com hífen. Porém, você sabe que coordenação, coordenador, é grafado tudo junto. Por quê? Porque sim, tá, meus caros? Bom, na verdade, é aquilo que eu falava para vocês. A regra, ela não abarca tudo, né? E essa questão do emprego do hífen é mera convenção. Convenciona-se que é assim ou que é de outra maneira, tá? Então, fiquem atentos a isso. Por exemplo, se eu pego a palavra sub-humano, né? A palavra sub-humano, eu tenho um prefixo e um segundo elemento iniciado com H. Pela regra, o quê? Emprego do hífen. Porém, se você for verificar aí a grafia da palavra sub-humano, não é assim que acontece. Por quê? Porque ela perde o H. E aí você junta tudo, tá? Então, vamos lá, mais uma vez, fiquem atentos, essa regra não abarca tudo, tá? Mas ela dá ali o suporte para que você possa resolver algumas situações. Então, a minha dica para você é o seguinte, fique atento à leitura, você escreve corretamente as palavras que você conhece. Tá certo? Então é isso que irá salvá-la lá na prova, se porventura vier cobrando aí alguma questão envolvendo o emprego do hífen. Essas regras, elas são meras convenções, tá? Eu deixei aí no material de apoio para vocês uma tabelinha que vai orientá-los, né, nessa questão aí também do emprego do hífen, como é que isso funciona. Mas no dia a dia, se surgir uma dúvida, o melhor é realmente você recorrer ao dicionário para saná-la. Beleza? Tranquilo? Bom, meus caros, olha só, nós nos veremos, né, novamente numa listinha de exercícios abordando aí esse novo acordo ortográfico. Então nós vamos resolver questões envolvendo aí a parte de acentuação gráfica. Também resolveremos algumas questões abordando o emprego do hífen, beleza? Então, se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu peço que você se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like ou dislike, comente. Isso é importante para impulsionar o nosso canal e eu continuar aqui oferecendo esse material aí para vocês, beleza? Mas claro, só faça isso se você quiser, tá? Um forte abraço a todos, avante, avante!